Meu nome é Aline Arruda, eu sou professora do Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG, professora de língua portuguesa e literatura no campus Betim. Sou também doutora em literatura brasileira pela UFMG e mestre em teoria literária também pela UFMG. Hoje eu estou a convite da Academia Mineira de Letras para falar sobre a escritora Carolina Maria de Jesus. Eu tenho uma tese sobre Carolina, Carolina Maria de Jesus, projeto literário e edição crítica de um romance inédito, que eu defendi em 2015. Carolina, apesar de muito conhecida hoje por algumas pessoas, ela ainda não dispensa apresentações. Ela publicou em 1960 o famoso diário Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Vendeu muitos exemplares, 10 mil nos 3 primeiros dias, 90 mil depois, traduzida para mais de 13 línguas, para muitos países. Ela viajou, visitou muitos países a convite da editora. Mesmo assim, em 1961, ela já publicou um segundo livro, Casa de Alvenaria, um novo diário, e não vendeu nem perto do que vendeu o Quarto de Despejo. O sucesso foi muito diferente, né? Por muitos anos, outros livros que Carolina publicou, além do Caso de Alvenaria, outros ficaram esgotados. Houve um silêncio sobre Carolina, sobre a obra dela, e mais recentemente, desde o seu centenário, em 2014, eu acredito, ela vem sido redescoberta, né? Muitas dissertações, teses, e neste ano de 2020, a editora Companhia das Letras anunciou que vai reeditar a obra de Carolina esgotada e também editar os livros inéditos dela, né? Há um arcabouço enorme de romances, novelas, contos, peças de teatro e outros gêneros que estão microfilmados na Biblioteca Nacional, no acervo de escritores mineiros da UFMG e também na Unicamp, que é uma obra imensa da qual eu tirei esse romance Doutor Silvio, que eu fiz uma edição crítica nesta minha tese. Carolina nasceu em Sacramento em 1914. Ela é filha da Dona Cota, né? Ela não conheceu o seu pai. A família ficava entre a roça e a cidade de Sacramento. Carolina conseguiu estudar 2 anos apenas no colégio espírita, que uma conhecida amadrinhou, né, a matrícula dela. Ela conseguiu estudar lá, portanto, e foi só isso, né? Ela ficou muito encantada pelas letras, pelas leituras, mas por como eles tiveram que se mudar para a zona rural novamente, para a roça, ela não pôde completar seus estudos ou continuar estudando. Por muito tempo ela morou fora de Sacramento também, né, perambulou por algumas cidades próximas, na divisa com São Paulo, como Franca. Ela tinha uma ferida na perna e ela procurava também um tratamento para essa ferida. Ela chegou a passar por alguns lugares como um convento, e aí ela já escrevia nessa época. Ela gostava de escrever poemas, né? Carolina tinha na cabeça um projeto de ser escritora. Ela não é uma escritora improvável, uma escritora por acaso, né? Casual. Ela tinha um projeto literário mesmo. Depois ela foi para São Paulo, acompanhando uma família como empregada doméstica, e teve 3 filhos lá, a Vera Eunice, que hoje inclusive faz parte desse conjunto de mulheres que serão curadoras da obra de Carolina pela Companhia das Letras, né, para essa reedição e para a publicação dos inéditos. A Vera Eunice, o João José e o José Carlos, né? Hoje só a Vera Eunice está viva e detentora aí desses direitos, né, sobre a obra da mãe dela. Carolina teve então esses 3 filhos, morou por muitos anos na favela do Canindé, em São Paulo. Uma favela hoje extinta que ficava às margens do rio Tietê. E Carolina, nesse diário Quarto de Despejo, ela fala bastante da sua vida cotidiana na favela e fora dela, catando materiais como papelão e ferro, principalmente. Quarto de Despejo foi um best-seller, né? Como eu disse, vendeu bastante, fez muito sucesso. Mas mesmo assim Carolina morreu esquecida em 1977 num sítio que ela havia comprado em Parelheiros, na Grande São Paulo. Ela tinha voltado a plantar, mas ela estava ali esquecida da imprensa, dos leitores, das editoras, né? Quarto de Despejo, esse diário de uma favelada, foi o escritor Audálio Dantas quem editou. Ele conheceu Carolina
numa ocasião em que ele foi fazer uma reportagem na favela do Canindé, ficou muito impressionado quando Carolina o levou ao seu barracão e ela tinha dezenas de cadernos escritos, né, de todos os gêneros que se possa imaginar, como eu já comentei que os inéditos hoje nos provam isso, né? É importante falar nos provam porque também algumas vezes foi questionada a autoria de Carolina Maria de Jesus, sendo uma mulher negra, pobre, né, favelada, que não pertenceu ali ao circuito da elite paulistana, que inclusive, né, fundou ali o modernismo na sua época. Muitas vezes Carolina foi questionada, mas os manuscritos estão lá para provar, e, né, a gente sabe que ela existiu, existe e foi uma grande escritora. O Audálio então tem uma conversa com ela e ele chega a publicar uma reportagem primeiro na revista O Cruzeiro e eles publicam então o Quarto de Despejo alguns anos depois. A Carolina, antes disso, ela já havia tentado publicar alguns textos em revistas e jornais nacionais, né? Ela já tinha publicado poema e ela procurava pelas redações, procurava pelas editoras uma oportunidade de ser publicada. Então, ela queria ser escritora, não foi, como eu disse, repito, um acaso, né? Foi o jornalista que a encontrou e aí ela, né, achou os seus escritos que eram só para ela, né? Os diários foram uma porta de entrada importante para ela na literatura brasileira, mas não eram seu gênero favorito. Ela escrevia muitos romances e poemas e gostaria muito de ter sido conhecida por eles, né? Espero que agora a sua vontade se realize. Em Quarto de Despejo, ela vai contar seu cotidiano, datado, né, como o gênero diário pede, fala muito sobre o cotidiano da fome, né, muito trágico, muito difícil. São muitas as frases marcantes de Carolina nesse livro, como aquela em que ela diz que o Brasil deveria ser governado por alguém que passou fome. Ela fala muito da dificuldade de viver com seus 3 filhos nesse barracão. Fala das agruras de se viver no quarto de despejo, a metáfora que ela usa como título do livro, de São Paulo, né? Conta da sua vontade de escrever, da sua necessidade de escrever. Tem um biógrafo da Carolina, Joé Rufino, fala que ela era grafomaníaca, né? Porque era uma mania mesmo, quase um vício assim, de escrever todos os dias ou quase todos os dias, né? Essa fome vai ser uma companheira inseparável, como ela mesma diz, e vai nos contar de dentro, sobre um ponto de vista interno na favela, aquilo que nós nunca tínhamos antes, né, revelado por alguém como ela. Ela também vai nos revelar uma linguagem muito culta, né? Carolina era uma leitora frequente, né? Ela lia bastante, ela trabalhou numa casa de família em que ela tinha acesso à biblioteca, ela também encontrava alguns livros, conseguia emprestado, leu muitos romances folhetinescos, daí talvez a sua influência nos seus romances em que ela escreveu. E ela sabia dessa importância, ela via um glamour ali pela literatura que é muito, muito interessante, né? E ela usava um vocabulário muito culto, né? Ela gostava de ler dicionários, escolhia palavras como abiluir, né? E além desse vocabulário culto, rebuscado, também havia uma linguagem metafórica muito importante, uma linguagem certeira, um pensamento muito crítico, né? Reflexivo sobre as questões diversas, né? Ela fala muito sobre política também, comenta sobre os políticos da sua época, fala sobre o racismo, fala sobre o 13 de maio, que é das datas, né, dos trechos de Quarto de Despejo mais fortes, mais bonitos, além de falar sobre a sua família, sobre a questão de gênero, né, sobre ser mulher negra naquela favela, naquele espaço de tempo, né, nesse contexto histórico em que ela vivia. Pouco antes de 1960, quando ela publicou o livro, né? O diário começa em 1955, mais ou menos. Depois de Quarto de Despejo, Carolina então sai da favela, ela consegue o dinheiro com a venda dos livros e ela compra uma casa no bairro Santana, em São Paulo, e isso tudo ela conta no Casa de Alvenaria, que é esse seu segundo livro, publicado em 1961. O Casa de Alvenaria é um diário bem semelhante ao Quarto de Despejo, no sentido da forma, datado, editado também pelo Audálio Dantas, né? Ainda eles estavam nessa parceria. Carolina relata muitas coisas legais nesse livro, como, por exemplo, a alegria dela de se tornar uma escritora famosa. Na data de 4 de janeiro, por exemplo,
ela conta que eu consegui enriquecer com o meu livro. Ela estava ganhando bastante dinheiro com a venda de Quarto Despejo, né? Porque que a literatura não é meio de vida. Não, desculpa. Eu consegui enriquecer com o meu livro. O meu livro foi uma fada que transformou-me de gata borralheira a princesa. Os meus sonhos estão concretizando. Eu desejava uma casa de alvenaria. Consegui. O que emociona-me é introduzir a chave na fechadura e abrir a porta e saber que a casa é minha. Tem hora que tenho vontade de dar um grito para ser ouvido no universo. Viva o meu livro. Viva os meus 2 anos de grupo escolar. E viva os livros porque é a coisa que eu mais gosto depois de Deus. Então essa consciência de que a literatura atirou do quarto despejo, trouxe para a sala de visitas, é muito bonita de se ver, é muito interessante, né, de perceber, e como esse amor pela literatura, pela escrita e pela leitura, pelo livro, né, pelo objeto livro que ela fala. Em outro momento ela comenta também que ela ficou muito emocionada ao ver o nome dela na capa do livro. Ela achava que isso era uma coisa que aconteceu, ela sonhava com isso, né, mas ver foi uma coisa muito emocionante para ela, né? Poder também tirar do sustento dos seus filhos, da literatura, da sua escrita, era uma coisa que ela valorizava muito, né? Então, em Casa de Alvenaria, ela vai contar sobre esse sucesso, sobre essa transição do Quarto Despejo da favela do Canindé, né, para a sala de visitas do bairro Santana. Ela vai ser muito incomodada pelos vizinhos por causa dos pedidos inúmeros. As pessoas achavam que ela tinha enriquecido, que ela podia ajudar em tudo. Então, desde pedir emprego para o filho, para o marido, até uma caixa de ferramenta, até que pagasse um curso, né, dinheiro emprestado para tudo. Ela ficou ali esquentando a cabeça bastante com esses vizinhos. Ela também tinha dificuldade de se sentir no seu lugar, num lugar que ela se reconhecesse, que ela sentisse com o qual ela se identificasse, porque os vizinhos não aceitavam que uma mulher negra com seus filhos também negros morassem ali, brincassem com a vizinhança, brincassem com as crianças do bairro. Então ela sente na pele bastante o racismo e o nojo das pessoas, o preconceito, a discriminação. Então é um livro que é muito bonito nesse sentido, que traz pra gente também reflexões da Carolina já em outra vida, né? Que não é aquela vida mais da catadora diária para conseguir o que comer, mas também ela continua tendo que pedir muito, tendo que correr atrás dos editores, do Audálio, para lhe darem o dinheiro, né? É confuso para ela como funciona, eles parecem também não explicá-la, né? Nos parece aos leitores que ela é bem subestimada nesse sentido também. Mas, por outro lado, também esse glamour, né, da fama que ela ganha com o Quarto de Despejo. Um outro livro muito conhecido da Carolina, também reeditado recentemente, é o Diário de Bitita, que só tem diário no nome mesmo. Em 1975, 2 anos antes da Carolina morrer, uma jornalista francesa e uma brasileira estiveram com ela em Parelheiros, onde ela já morava, e ela passou a elas os manuscritos de um livro que ela intitulou Um Brasil para os Brasileiros, que depois veio chamar Diário de Bitita, porque essas pesquisadoras colocaram o nome. O livro publicado em 1982, né, traduzido da França, porque essas pesquisadoras levaram para a França o livro e aí então publicaram. Só agora, recentemente, alguns, acho que 2020 mesmo, o Instituto Moreira Salles teve acesso aos manuscritos de Um Brasil para os Brasileiros, ou Diário de Bitita. É um livro muito bonito, né, que foi claramente editado, corrigido. A Carolina, por ter apenas 2 anos de escola, ela tem uma ortografia, uma gramática, né, bem particular, e muitas vezes com o que nós chamamos de erros de português. É compreensível, né? Apesar de que isso não atrapalha em nada a fluência do seu texto, a linguagem maravilhosa com que ela escreve. E a certeira, né, muito contundente, né, muito intensa a literatura da Carolina. Mas então esse livro está corrigido, mas a gente só agora vai ter noção de como ele foi editado, né? Ao contrário dos outros que o Audálio explica um pouco na edição, como ele fez, ele corrige também algumas coisas, mas não todas. Os diários, tanto Casa de Alvenaria quanto Quarto de Despejo, têm uma linguagem, né, mais parecida com a original. E no Diário de Bitita, então, a gente tem uma Carolina autobiográfica, né? Uma Carolina de memórias. É um olhar infantil, muitas vezes, né, no início do livro, muito bonito, em que ela conta a sua infância em Sacramento. Ela fala do avô, que ela chama de Sócrates africano, ela conta da família, né, da tia,
da mãe, né, das pessoas que ela conheceu, que ela conviveu, das dificuldades que ela teve, do racismo que ela sofria desde a infância, né, dos xingamentos que ela teve que passar, dessa luta contra essa ferida que eu mencionei, que ela, né, percorria ali os hospitais da região para ver se conseguia melhorar, né, dessa luta diária mesmo por sobrevivência, mas já de uma menina muito perspicaz, uma criança muito inteligente, que assustava as pessoas, os adultos ao redor, né, com a sua esperteza, com a sua inteligência, né, já mostrava ali que ela veio mesmo, né. Então é um livro de memórias muito bonito, o Diário de Bitita. Carolina também gostava muito de escrever ficção, então ela publicou também com o seu dinheiro Pedaços da Fome, uma novela, um romance, alguns chamam de novela, porque é um romance curto, em que ela retrata uma história de uma moça que fica pobre ao se casar, enganada pelo marido que se dizia rico, vai morar numa cidade grande e passa muitos percalços. A protagonista é branca, mas vive bastante a vida do pobre, né? E também a vida difícil das mulheres nessa época. O Pedaços da Fome, assim como os outros romances de Carolina, são romances bem folhetinescos, bem melodramáticos, né? Parecidos com os romances românticos do século XIX, que prendem o leitor, mas que vez ou outra a gente percebe essa Carolina do projeto literário dela, uma Carolina crítica, que tem um olhar crítico ali. Esse olhar crítico nós já havíamos percebido em Quarto de Despejo, em Caso de Alvenaria ou no Diário de Bitita. Esse livro, né, vendeu pouco, assim como os outros que ela publicou também com pequena tiragem, como Provérbios, em que ela faz frases, né? E também está esgotado, é difícil acesso, a gente espera que agora seja reeditado. O Dr. Silvio, o romance que eu fiz edição crítica na minha tese, ele tem um enredo parecido, nesse sentido folhetinesco e melodramático. É um romance inédito, né? Está nos microfilmes, eu tive que pesquisar nos microfilmes para transcrever, para editar. Ele tem 2 finais, então a gente consegue perceber a Carolina escritora ali nos manuscritos, né? Que 2 finais, não, ele tem 2 caminhos, né, narrativos. Depois a Carolina muda esse caminho e vai até o final, né? Mas ela muda no meio do livro, ela chega a mudar e escolher um outro caminho do enredo, né? É a história da Maria Alice, que é uma menina ingênua, pura, mora com a mãe numa pensão, e nessa pensão, numa cidade grande, né, São Paulo, a mãe acolhe ali meninos, homens, né, que estudam na capital, meninos do interior que estudam na capital. Um deles é o Silvio, que ele cursa Direito, e a Maria Alice se apaixona por ele perdidamente. Ele até, né, usufrui um pouco disso, dessa paixão, né, acha que não vai dar em nada, mas ela acaba engravidando. Eles então têm que se casar, né, por causa da moça ficar ali, né, à mercê disso, e ela vai então morar com ele na cidade dele, né. Então tem um enredo bem folhetinesco, bem melodramático, mas a gente percebe em alguns momentos a Carolina crítica lá dos diários que a gente conhece. Questões políticas são comentadas, como por exemplo quanto à reforma agrária, que é um tema muito caro a Carolina. Ela, desde o Diário de Bitita, ela comenta muito no Bitita. Bitita era o apelido que ela tinha na infância, para explicar o título. Desde o Diário de Bitita ela comenta bastante sobre a questão da terra, de como o brasileiro deveria ter uma terra para plantar. Ela menciona isso nos seus diários também, no Quarto de Despejo. E volta esse assunto no romance, né? A gente vê alguns trechos em que uma das personagens faz um verdadeiro discurso a favor da reforma agrária e da importância de que o brasileiro pobre, de que o brasileiro camponês, o brasileiro do campo tenha direitos, tenha acesso à terra, à sua própria terra para plantar, para ter sua subsistência e também para alimentar o país, né? Então, a gente vê que esse projeto literário tem mesmo um fio condutor, né? Desde o Quarto de Despejo, que a gente conhece como primeira obra, até as obras mais recentes, né? Até as obras que Carolina escreveu no fim da sua vida já. Carolina passava a limpo, a gente consegue ver isso nos manuscritos, ela se corrigia, ela organizava os seus cadernos, né? Então, é uma escritora que preocupava mesmo com a linguagem, com a sua obra, com a estética, com o enredo, né, com a sua obra literária, né?
Há também peças de teatro, como eu disse, há músicas, ela gravou um disco, está publicado, né? E também há a Carolina Poeta, né? Uma Carolina que foi publicada depois da sua morte, uma coletânea, através de um prefácio, inclusive, da professora Marisa Lajolo, uma coletânea de poemas em que Carolina muito também muito romanticamente escreve. Ela usa muitas rimas, ela usa, né, os versos mais tradicionais, bem parecidos com os que ela estava acostumada a ler. Ela sempre se dizia admiradora de Gonçalves Dias, né, dos escritores do século XIX, e é essa Carolina que a gente vai ver também na poesia, né? Essa coisa de ser poeta, uma coisa que a assustava e ao mesmo tempo a encantava, né? Alguém já tinha dito para ela antes do Quarto Despejo, antes ela conheceu o Audálio, que ela era uma poetisa e ela ela estranha essa palavra, ela conta isso, né? Mas nos seus diários, mas é uma palavra que depois a encanta e que ela se orgulha bastante, né? Então essa é a Carolina Maria de Jesus que precisa ser conhecida, que precisa ser mais estudada, né? Uma Carolina que muita gente não conhece, não que Quarto Despejo seja um livro ruim, pelo contrário, é um livro excelente, é um marco na literatura brasileira, é um livro que tem que ser um clássico mesmo da literatura brasileira. Ele nos revelou uma escritora muito perspicaz, uma escritora muito cuidadosa, uma escritora muito crítica e uma escritora que vai marcar a literatura afro-brasileira e brasileira, né? Que vai representar as escritoras negras que hoje a reverenciam, que hoje a apontam como uma influência tão importante. Então é um livro importante também, mas há outras Carolinas escondidas aí nessa ficção inédita, nos próprios trechos de diários inéditos que a gente em breve deve conhecer, tá? Eu agradeço novamente o convite, espero que vocês descubram Carolina Maria de Jesus